Olá pessoal, voltamos com mais uma videoaula, né? Dessa vez falando um pouquinho a respeito do tecido conjuntivo, né? Então, conforme o nosso planejamento, essa parte introdutória de tecido conjuntivo nós vamos fazer em 2 aulas, né? Hoje, de maneira específica, a gente vai estar falando de uma composição geral, né? Destacando um pouquinho aí dos aspectos de células, fibras proteicas e outros elementos que fazem parte aí, por exemplo, da substância fundamental da matriz do tecido conjuntivo, tá? E nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho a respeito dos tecidos conjuntivos, né, propriamente dito, e também daqueles que são especialidades, né, especializações aí desse tipo de tecido. Deixa eu compartilhar com vocês. Ok? Então, pessoal, conforme eu havia comentado com vocês, né, então 2 partes. Primeira parte a gente vai estar falando de uma característica geral, né, então levando em consideração, por exemplo, alguns aspectos que são relevantes com relação à composição desse tecido e até mesmo a funcionalidade, né? Então, muitas das substâncias dos elementos presentes nesse tecido conjuntivo, ele acaba sendo fundamental para que, de fato, a gente tenha a dinâmica, né, relacionada, por exemplo, à própria fisiologia do local, tá? O que é interessante, isso a gente já chegou a discutir um pouco, é o fato de que o tecido conjuntivo acaba sendo um tecido altamente especializado, né? Então, nós vamos observar uma certa variação com relação à composição da matriz celular, a questão da distribuição das células, o tipo celular, a organização entre elas, e isso determina tanto a estrutura quanto a função, tá? Então vamos ver alguns aspectos gerais relacionados a esse tecido. Bem, começando exatamente aí com a origem desse tecido conjuntivo. Primeiramente, vale a pena a gente destacar um pouco relacionado àquilo que seria exatamente da onde que surge o tecido conjuntivo. Eu tenho uma dinâmica do folheto embrionário intermediário, o mesoderma, é onde eu tenho o mesênquima e é o que é um tecido embrionário onde vão estar presentes aquilo que nós definimos como células mesenquimais, né? Como a gente está vendo aqui na fotinha, algumas células alongadas. O que nós observamos é que essas células mesenquimais, elas vão migrar do seu local de origem até os órgãos em desenvolvimento e acabam envolvendo eles, né? Então é interessante que não somente as células que formam o tecido conjuntivo, mas outros tipos celulares, como no caso do sangue, do próprio tecido muscular, eles também são originados aí dessas células mesenquimais, né? Então vejam só, condroblastos, adipócitos, fibroblastos. Aí a gente tem, por exemplo, algumas células como no caso os osteoblastos, né? Enfim, células do mesoteliais, né? Que acabam estando relacionados exatamente à origem a partir dessas células mesenquimais, ok? E aí, pessoal, o que é interessante que dentro dessa dinâmica de distribuição desses tecidos, a gente acaba observando que o tecido conjuntivo ele pode assumir diferentes funcionalidades, tá? Então, como eu disse, né, acaba sendo importante a gente destacar aquilo que seria a grande variedade dos tecidos conjuntivos. E aí, pessoal, a partir dessa variedade, a gente começa a observar uma complexa diversidade na sua composição e até mesmo na proporção dos seus componentes. Então, por exemplo, nós chegamos a conversar um pouco, né, a respeito do tecido sanguíneo e vimos que, por exemplo, a sua matriz extracelular ela é completamente líquida, né? Líquida, cheia de compostos orgânicos, importantes aí em toda a dinâmica, né, por exemplo, de distribuição de nutrientes ou até mesmo como uma via, né, por onde vai estar passando algumas escórias metabólicas, né? Aí não somente a dinâmica relacionada à distribuição e proporção aí no tecido sanguíneo, mas quando a gente fala do tecido ósseo, uma matriz mineralizada. Então percebam que a diversidade na composição e na questão da proporção faz com que exista uma grande variedade com relação aos tipos de tecido conjuntivo. Então percebam, se eu tenho diversidade estrutural, consequentemente, eu acabo tendo uma diversidade funcional, né? E também
né, querendo ou não, se eu tenho uma diferença de estrutura e função, também vão aparecer algumas doenças que acabam sendo específicas de cada um desses tecidos. Então, numa dinâmica lá, na patologia, vocês vão ver algo relacionado justamente a tipos de doenças, de patologias que acabam atingindo de forma específica cada um desses tecidos. Então, só para enumerar aqui pelo menos umas 7 funções relacionadas. A primeira, preenchimento dos espaços entre os órgãos, como nós vimos no slide anterior. As células mesenquimais, elas migram do seu tecido original até exatamente os órgãos em desenvolvimento e acaba formando exatamente uma espécie de um tecido de preenchimento entre eles, tá? Importante também na questão articular, né? Então ajuda no movimento articular. Então é interessante a questão da composição próxima aos ossos da cartilagem, né? Acaba tendo uma característica importante também como sustentação, é o que nós observamos, por exemplo, na dinâmica do tecido ósseo e até mesmo relacionado, por exemplo, ao tecido conjuntivo denso modelado. Participa também de uma função de defesa, visto que tecido sanguíneo é um tecido conjuntivo especializado, e ali eu tenho a dinâmica relacionada às células de defesa, sem contar que a inflamação durante o processo, né, de uma invasão de micro-organismo, ela acaba acontecendo basicamente no tecido conjuntivo. É onde eu tenho os macrófagos, é onde eu tenho os mastócitos, e que aí vão estar envolvidos diretamente nessa defesa. Função de nutrição, eu tenho um espaço importante que a gente fala que seria a porção fluida, né, desse tecido conjuntivo. Né? No sangue é notável, né, que ela é praticamente ela é toda líquida, mas nos demais tecidos, por mais que a gente não tenha uma forma líquida, como por exemplo no plasma sanguíneo, mas que de certa forma permite a movimentação de nutrientes. Muitos desses nutrientes eles saem da corrente sanguínea devido a uma diferença, né, de pressão hidrostática, pressão oncótica, e a partir dali elas vão fluindo em direção aos tecidos, aos órgãos, para que possa estar tendo toda a dinâmica relacionada ao processo de nutrição. Tá? Conexão dos tecidos. O tendão, por exemplo, seria um exemplo clássico disso, né? Então, tendo essa possibilidade de estar amarrando, né, vamos dizer assim, um tecido ao outro, né? Fornece força e elasticidade. A gente vê principalmente relacionado à dinâmica das características das fibras que formam o tecido conjuntivo. Ó, quando a gente puxa a nossa pele, essa elasticidade é conferida pelo tecido conjuntivo lá no tecido subcutâneo, né? E aí que vai nos ajudar justamente nessa dinâmica. Então percebam, uma grande variedade de tecido, uma grande variedade com relação à composição e proporção dessas substâncias faz com que o tecido conjuntivo assuma diferentes funcionalidades. Ok? E aí, pessoal, quando a gente fala a respeito da composição de tecido conjuntivo, eu coloquei aqui uma ilustração mostrando exatamente que esse tecido conjuntivo ele vai ser formado, vejam esse amarelinho, que seria exatamente uma dinâmica de uma fibra proteica, né? Vai ser formado por vários tipos celulares. Aí, pessoal, a proporção dessas células vai estar de acordo com a funcionalidade do tecido. Então, tem mastócito, fibroblasto, células adiposas, plasmócito, macrófago, né? E também formado por esse amarelinho mais claro, que a gente identifica como uma substância fundamental, né? Então, vai ser onde eu tenho a presença de proteínas adesivas, né? Que vão estar ajudando, por exemplo, em toda a dinâmica da estruturação, né? De sustentação, e permite também a circulação aí de substância, tá? Então, ó, só para a gente ver mais uma ilustração, né, mostrando o que seria baseado numa hipótese, né, de componentes, e aqui como de fato nós observamos aí à vista do microscópio, né?
Então, ó, toda essa parte aqui de fibra elástica, desculpa, de fibra de colágeno. Então, esses pontos roxos aqui relacionados, por exemplo, aos tipos celulares, né? Então, necessário aí um aumento maior para que a gente possa estar vendo características específicas relacionadas a essas células. E toda essa parte branca equivalente exatamente a essa substância fundamental, tá? Então, proteínas adesivas, né, que a gente vai ver, glicosamina glicanos, proteoglicanos, que de fato permitem toda essa dinâmica de estruturação, né, e até mesmo aquilo que seria o contato entre essas células que acabam estando na composição desse tecido conjuntivo. Ok? Então, ó, falando um pouquinho da substância fundamental, o que a gente precisa entender é o seguinte: toda essa parte branca aqui, né, até coloquei essa foto aqui com o asterisco, ela vai estar relacionada a essa substância. Quando a gente leva em consideração, né, o tecido conjuntivo, ela vai ter aquilo que seria uma consistência meio viscosa, tá? Vai ser hidrofóbica, né, altamente hidrofóbico, com moléculas que a gente fala aniônicas, como no caso os glicosaminoglicanos e os proteoglicanos, né? Além deles, nós observamos também aquelas glicoproteínas multiadesivas, como a laminina, aí a gente vê a fibronectina, né, como algumas delas, e também de proteínas receptoras, né, que são as integrinas, que de certa forma vão ser encontradas na superfície das células, né, e também em outros componentes, e que vão permitir exatamente contato com essa substância fundamental, tá? Então, pessoal, a gente pode dizer exatamente que essa substância fundamental, ela acaba exercendo diferentes funções, desde a dinâmica de uma força tênsil, uma rigidez à matriz, devido à distribuição desse complexo que a gente fala viscoso, né? Até mesmo receber sinais para a função de algumas células. Então, pessoal, como é um meio viscoso, permite que, de certa forma, alguns sinalizadores celulares eles podem estar fluindo, né, com uma certa facilidade. Então, querendo ou não, acaba sendo um ambiente por onde vai estar passando esses sinais e que acabam determinando algumas funções celulares, né? Então, aí a gente observa de fato essa situação. Além do mais, pessoal, a substância fundamental de alguns locais, principalmente vamos levar em consideração igual a medula óssea, né? Então ali acaba sendo reserva, por exemplo, do que a gente identifica como fatores de crescimento, que são substâncias orgânicas que de certa forma controlam o processo de proliferação e diferenciação celular, né? Então, como é um complexo viscoso, essas substâncias elas ficam dissolvidas, né, diluídas exatamente nessa composição, tá? E um outro processo, né, que pode ser observado aí relacionando com a substância fundamental é justamente o fato de que é um local onde eu tenho aquilo que eu comentei com vocês, né, a circulação de nutrientes, de substâncias oriundas de processos catabólicos que podem acontecer entre o sangue e as células, né? Então ali, por onde, por conta de uma diferença exatamente uma pressão ótica, de uma pressão hidrostática, então que essas substâncias acabam saindo ali para essa substância fundamental, permite essa troca com as células, então que ajudam nesse processo de nutrição, tá? Então, ó, exemplificando alguns desses elementos presentes na substância fundamental. Então, a gente costuma dizer que são elementos não fibrosos, como no caso glicosamina-glicanos, os proteoglicanos e as glicoproteínas. Vejam só, pessoal, aqui é só uma ilustração, né? Não necessariamente o que de real vai aparecer. Eu tenho aqui, por exemplo, os proteoglicanos, que vão atuar como componentes estruturais dessa matriz extracelular, tá? Então é interessante que ele vai ser um eixo de proteína, como se fosse um bastão, e aí, ó, eu tenho várias moléculas de glicosamina glicano ligados a ele.
tá? Uma outra substância, né, elemento não fibroso presente aí na matriz extracelular, né, na composição dessa substância fundamental, eu tenho aqui, por exemplo, uma glicoproteína, né? Então, que são moléculas de proteínas globulares associadas covalentemente a uma cadeia ramificada de monossacarídeos, tá? Aí, pessoal, essas glicoproteínas, elas acabam sendo fundamentais aí no processo de interação de células com tecido adjacente. Então, eles ajudam, por exemplo, na adesão, tanto adesão com o substrato, como também adesão célula com célula, tá? Outro elemento, né, uma outra glicoproteína que a gente acaba observando, que é a que a gente fala que seria uma glicoproteína adesiva, é a fibronectina, né? Essa fibronectina, ela acaba sendo interessante porque ela vai ajudar, por exemplo, na ligação com o colágeno, né? Então é como se fosse exatamente essas proteínas adesivas que vão unir as fibras de colágeno, por exemplo, né? Além de estar associada, por exemplo, com a associação de fibras de colágeno, nós observamos também ela relacionada, por exemplo, com proteoglicanos, até mesmo com receptores de membrana, para que, de certa forma, ajuda naquela dinâmica estrutural. Não é à toa que a gente chama de uma proteína adesiva. Outra proteína, né, na composição dessa substância fundamental é a laminina, né? A laminina, ela acaba tendo uma afinidade maior com os receptores de membrana, tá? E muitas das vezes até mesmo na composição da membrana basal, que é a transição de tecido, então ajuda naquilo que seria manter o tecido aderido ao outro, né? Então mantém aquilo que seria a adesão entre os tecidos. Então, por exemplo, quando a gente fala da pele, a gente tem a epiderme e a derme. A epiderme é de tecido epitelial e a derme de tecido conjuntivo. Então, entre eles, eu tenho que ter uma lâmina basal, né, que vai ser o contato entre tecidos diferentes. Então, ali eu tenho a laminina, que vai ter uma alta afinidade por receptores celulares, justamente para promover aquilo que seria a adesão de células com essa lâmina basal. Ok? Uma outra situação de glicoproteína seria as integrinas, tá? Essa integrina, vejam só, aqui eu tenho uma membrana plasmática, né? E a integrina ela acaba sendo um tipo de proteína transmembrânica. Então ela tem um domínio extracelular e um domínio intracelular, né? O domínio intracelular ele vai estar ligado, por exemplo, ao citoesqueleto da célula, né, como no caso o filamento da actina, e ao sítio, né, extracelular vai estar justamente relacionado à interação com substâncias presentes nessa matriz extracelular. Tá? Então, mais um exemplozinho relacionado a esses componentes, essas proteínas não fibrosas que acabam sendo encontrados aí na substância fundamental. Além das proteínas, vale a pena a gente destacar que eu tenho também uma espécie de um fluido tissular, né? Então, pessoal, se eu tenho uma consistência viscosa, em algum momento eu tenho que ter algo que seja líquido, né? Não líquido igual ao sangue, mas que apresente uma certa fluidez. É o que acontece no fluido tissular, né? Então, em termos de composição, vai ser bem próximo ao que nós observamos na dinâmica do plasma sanguíneo, na distribuição, por exemplo, daqueles minerais, né? Daqueles íons, né? O que nós observamos também é o fato de que ele vai ter na sua composição uma pequena porcentagem de proteínas plasmáticas de baixo peso molecular e que, de fato, a sua característica em termos de composição acaba sendo influenciada diretamente por conta da diferença da pressão oncótica e pressão hidroestática que acaba sendo exercida pelos vasos sanguíneos, né? Então, aí eu tenho aquilo que seria o fluido tissular na composição dessa substância fundamental. Ok? E aí, pessoal, saindo dessa substância fundamental, falando um pouquinho das células, né?
que de fato vão estar presentes aí nesse tecido. Como eu falei para vocês, acaba sendo um ambiente que vai participar diretamente da defesa do nosso organismo, porque existe toda aquela dinâmica de diapedese que vai fazer com que essas células elas saiam da corrente sanguínea para o tecido e desencadeiem, né, podemos dizer assim, toda aquela dinâmica do processo de inflamação. Então percebam, ó, eu tenho macrófagos, tenho plasmócitos, tenho mastócitos, tenho linfócitos, né, tenho monócitos ainda não diferenciados, né, e também tenho células específicas dessa região, como é o caso dos fibroblastos e também das células adiposas, tá? Nós vamos observar, pessoal, que, por exemplo, o mastócito, ele é um basófilo diferenciado. Então, é um basófilo que depois que saiu do sangue por diapedese se diferenciou em mastócito. Já o plasmócito, ele vai ser um linfócito B ativado, onde eu tenho a capacidade de síntese e liberação de anticorpos, né? No caso do macrófago, ele vai ser um monócito já diferenciado, tá? Então a gente vai ver alguns aspectos interessantes e importantes relacionados a esses tipos celulares. Começando pela célula principal, que vai ser exatamente o fibroblasto, né? Então, o fibroblasto, ele vai ser uma célula, né, que a gente costuma dizer alongada, né, e que vai ter uma atividade metabólica muito intensa, vai ser a célula que vai ser mais comum no tecido conjuntivo, e a sua atividade metabólica é justamente de síntese de fibras proteicas. Então, ele que sintetiza colágeno, ele que sintetiza elastina, que são as proteínas extracelulares, as proteínas que vão estar exatamente na composição do tecido conjuntivo. Além disso, ele também vai ser responsável pela substância, por parte dessas substâncias que a gente fala, né, que seriam as substâncias fundamentais, como é o caso dos glicosaminoglicanos, dos proteoglicanos, das glicoproteínas multiadesivas, que também acabam sendo sintetizadas por ele, né? Então isso acaba sendo interessante, tá? Só, pessoal, que nem sempre todos os fibroblastos eles vão estar em atividade o tempo todo, né? Então existem células que a gente fala que são metabolicamente quiescentes, né? Que estão em repouso, que a gente identifica como os fibrócitos, né? Então, geralmente os fibrócitos, como está vendo nessa ilustração aqui, ele acaba não apresentando nenhum tipo, por exemplo, de ramificação. Já um fibroblasto ativo, ele vai ser todo ramificado. É uma célula alongada e toda ramificada, tá? Outra característica importante, pessoal, que os fibroblastos ativos, né, quando eles estão, por exemplo, no organismo adulto, eles acabam tendo uma baixa capacidade aí de divisão, tá? Então aí quando, por exemplo, a gente está falando de uma dinâmica de cicatrização em que você tem uma necessidade grande de fibroblasto justamente para a síntese de colágeno, que vai ajudar na cicatrização, então chega um certo ponto que isso pode estar sendo comprometido. Ok? Então, pessoal, vejam só, né, toda a dinâmica relacionada aí ao tecido conjuntivo. Essa lâmina aqui é uma lâmina com objetiva de 100, né? Os fibroblastos, como eu disse, vão ser células alongadas. O núcleo vai ser elíptico, acompanhando, né, de fato, a característica da célula, né? Então, dá para a gente ver as fibras, né, de colágeno e aí o fibroblasto relacionado exatamente a esse componente. Tá? Mais uma fotinha, mostrando agora no objetivo de 40, né? Aqui uma de 100, uma de 40 desse lado, mostrando aí o rosa mais claro relacionado à fibra de colágeno, e aí esses pontos elípticos, né, de células alongadas estão diretamente ligados aí aos fibroblastos, né? Então, mais uma, ó, esse rosinha aqui referente às fibras de colágeno e as células com núcleo elíptico
relacionado exatamente aos fibroblastos. Ok? Aí, pessoal, o outro tipo celular que nós observamos é exatamente os macrófagos, tá? O macrófago, pessoal, ele é uma célula, né, que a gente fala que é do sistema monofagocítico, e ele vai estar distribuído e presente em todos os tecidos praticamente, né? É uma célula que ela acaba tendo uma sobrevida muito grande, então pode viver meses, anos ali no tecido, tá? Então, só lembrando, ela é oriunda exatamente de uma especialização, né, de uma maturação do monócito, né, que acaba virando macrófago depois por diapedese e que acaba tendo uma dinâmica importante naquilo que seria o processo de fagocitose de corpo estranho. Além dessa fagocitose, ela funciona como uma célula apresentadora de antígeno, tá? Por ser uma célula altamente fagocítica, então o seu número de lisossomos e enzimas lisossomais acaba sendo muito grande, né? Assim como a dinâmica do complexo de Golgi, né? Que é principalmente relacionada aí a uma síntese proteica relativamente intensa, principalmente proteínas com poder catalítico, né? Como é o caso das enzimas, mas sempre enzimas intracelulares, né? Que vão ajudar no processamento desse corpo estranho, tá? Tem uma micrografia eletrônica mostrando exatamente esse processo, né? Mostrando aí a característica de um macrófago, né? Então aí mostrando como que é uma célula relativamente gigante, né? Então não é por exemplo, uma microscopia óptica, né, mostrando esses detalhes, então a gente acaba observando de fato esse tipo de característica. Tá? E aí, pessoal, como eu disse, os macrófagos eles podem estar espalhados em diferentes tecidos, né? Então eles não vão ser unicamente presentes ali no tecido conjuntivo. Então é possível que a gente encontre eles também espalhados por todos os outros órgãos. Então, por exemplo, no sangue é o monócito. No tecido conjuntivo e órgãos linfóides, a gente identifica ele como macrófago. Aí, quando ele está no fígado, a gente chama ele de célula de Klumpfer. No tecido nervoso, micróglia. Né? Na pele, células de Langerhans. No linfonodo, a gente tem a identificação dele como células dendríticas. Né? Os osteoclastos no tecido ósseo. E a gente tem as células gigantes multinucleadas, né, que podem estar aparecendo também associadas, por exemplo, a tecidos conjuntivos. Tá? Então, é uma célula que não vai ficar apenas no tecido conjuntivo. Então, ele pode estar presente também na composição do tecido de outros órgãos, sempre com a mesma função, tá? Que seria a fagocitose de substâncias estranhas, de bactéria, processamento e apresentação de antígeno, secreção de citocinas e também de fatores quimostáticos que vão ajudar no processo de inflamação. Ok? Aí, pessoal, não somente o macrófago, mas nós observamos outros tipos celulares que podem estar presentes aí no tecido conjuntivo. Como eu disse, a maioria deles envolvido na defesa, com exceção, por exemplo, do fibroblasto, né, que vai estar envolvido numa dinâmica de síntese de fibras, como no caso do colágeno e da elastina. Então, vejam só, o eosinófilo também vai estar presente. Então, na questão da modulação da atividade dos mastócitos, na questão dos processos inflamatórios, o neutrófilo num processo de fagocitose, o macrófago também fagocitose, como nós vimos, o mastócito, então, pessoal, liberação de moléculas farmacologicamente ativas, né? Então, acaba sendo interessante nesse sentido. Os fibroblastos, na dinâmica da produção de fibras e também da substância fundamental. O plasmócito, o linfócito B, pronto para liberar os anticorpos. E aí, pessoal, nós temos também uma dinâmica aí de células adiposas, que acabam sendo encontradas no tecido conjuntivo e acaba tendo uma fundamentação aí para a estocagem de energia na forma de triglicerídeos. Tá? Não somente acúmulo de energia, mas nós observamos também uma participação naquilo que seria o processo de formação
da estrutura, né, relacionada, por exemplo, à estrutura do tecido. Né? Então, por exemplo, aí como estocagem de energia e entre outros componentes. Ok? Aí, pessoal, um outro componente que nós observamos são as fibras do tecido conjuntivo. Tá? Nós observamos, por exemplo, que dentre as fibras do tecido conjuntivo, a gente tem o colágeno, a elastina e as fibras reticulares. São 3 tipos de fibras, mas, na verdade, as reticulares e o colágeno acabam tendo a mesma origem, né, que são, por exemplo, as proteínas de colágeno. Só que, de certa forma, elas acabam apresentando uma certa diferença com relação à sua espessura. Tá? E aí o que nós observamos é que a distribuição desse tecido, né, dessas fibras, melhor dizendo, ao longo dos tecidos conjuntivos, acabam sendo importantes porque vai determinar aquilo que seria a funcionalidade dele, né? Então, a função do tecido, se ele vai ser mais resistente, se ele vai ser mais elástico, vai estar exatamente relacionado ao tipo de fibra e a distribuição ali na sua composição, tá? Então, aí a gente observa que as fibras reticulares, elas acabam tendo uma função de trama, né? Então, acaba sendo muito mais para sustentação, né? Naquilo que seriam de células. A questão da fibra elástica, ela vai ser exatamente produzir uma elasticidade, pelo próprio nome já diz, e no caso do colágeno, já vai ser fibras que vão ser muito mais resistentes, por exemplo, à tração. Tá? Então, ó, só para exemplificar um pouquinho dessas fibras, a fibra do colágeno, vejam só, vai ser exatamente cadeias, né, que vão estar enroladas em alfa-hélices, que vão ser mantidas juntas a partir de pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas. Só para a gente lembrar, né, nós vimos isso lá na bioquímica, quando nós falamos, por exemplo, das ligações secundárias, como no caso das pontes de hidrogênio, que acabam mantendo a interação entre elas. Só, pessoal, que para poder chegar a esse ponto, inicialmente, eu tenho as moléculas de tropocolágeno que vão se juntando para poder formar as fibrilas, das fibrilas da origem à fibra e, por fim, formando aquilo que seria um feixe de fibra de colágeno. Depois que eu tenho o feixe, aí que de fato a gente tem toda a dinâmica relacionada ao entrelaçamento entre elas. Tá? Então aí a gente tem uma sobreposição de uma à outra. E aí, pessoal, a gente observa que o colágeno ele pode ter diferentes espessuras, né, diâmetros, que vai variar de acordo com aquilo que seria a localização. Tá? Por exemplo, quando a gente fala das fibras reticulares, que daqui a pouco eu vou destacar mais um pouquinho, vamos imaginar que ela vai ter uma espessura um pouquinho menor. Tá? Então, ó, vejam só. Aí, pessoal, aqui já é uma microscopia, né, que já é específica para destacar, né, a dinâmica da composição dessas fibras proteicas, né? Então, o colágeno é encontrado na pele, é encontrado no osso, na cartilagem. Posso dizer para vocês que é a proteína mais abundante no nosso organismo, tá? Então, vai ser encontrado na composição de vários tecidos, então acaba sendo interessante justamente por conta disso, né? Então, é interessante que, de certa forma, ele acaba tendo, né, aquilo que seria uma ampla distribuição. Né? A sua espessura ela vai variar de acordo exatamente com a quantidade de colágeno que vão formar as fibrinas, as fibras e os feixes. Né? E aí também a dinâmica daquilo que seria o entrelaçamento para a formação das alfa-hélices. Tá? O que nós observamos que numa dinâmica de uma proteína, né, que a gente viu hidrofóbica, a gente tem glicina repetido bastante, por exemplo, na sequência de aminoácido dessa proteína. Ok? Já com relação às fibras reticulares, como eu disse para vocês, ela é uma fibra de colágeno, só que uma colágeno formada por colágeno, pela proteína colágeno, só que colágeno do tipo 3, né? E aí o que nós observamos que na composição dos tecidos em que eu tenho esse tipo de fibra, eu vou ter uma abundância com relação a glicoproteínas e também a proteoglicanos.
Então, a gente vê a distribuição deles, por exemplo, no no endoneuro, nos órgãos hematopoéticos, a questão do baço, dos nódulos linfáticos, na medula óssea, né? A gente chegou a ver, por exemplo, as fibras de colágeno do tipo 3 reticular, por exemplo, lá na formação do parênquima dos órgãos linfáticos, né? Então, nós observamos esse tipo de situação. E aí, a espessura, né? A gente viu ali anteriormente o colágeno do tipo 1, aqui o colágeno do tipo 3 ele vai ser muito mais fino. E aí, pessoal, ele tem a dinâmica de estar entrelaçando, né? Para poder estar formando exatamente as estruturas que nós observamos aí das fibras reticulares, ok? Então vejam só, né, aqui mostrando, por exemplo, como se eles estivessem formando exatamente uma espécie de uma trama, a sua composição na questão da lâmina reticular, da membrana basal, né? Então questão dos vasos sanguíneos, das fibras nervosas, enfim, aonde nós precisamos de apoio para as células, a gente observa a distribuição dessas fibras reticulares, ok? Pessoal, por fim, as fibras elásticas. As fibras elásticas é interessante que toda a sua dinâmica de elasticidade vai ser justamente relacionada à forma como ela vai estar se formando. Tá? Então, ela tem 3 estágios durante a sua formação. Inicialmente, né, eu tenho aquilo que seriam as fibras delgadas, que a gente fala que seriam microfibrinas, né, microfibrilas, que a gente vai falar das fibrilas, que a gente fala que são feixes oxetalânicas, tá? Aí, com o desenvolvimento de várias dessas fibrinas, nós observamos a formação de um agregado amorfo, né, dessas proteínas. Então, vai ter um depósito entre elas. Então, aí, essas fibrinas que a gente fala que a gente chama de eulaunina, né? Aí, depois, na terceira etapa, essas fibras amorfas, elas acabam se formando exatamente pontes entre elas, né? Então, aí que vai estar, de fato, organizando na forma das fibras elásticas. Então, o início da formação de pequenas fibrinas, aí depois eu tenho um depósito que seria a formação dos aglomerados, para depois que eu tenha pontes entre essas fibrinas e microfibrinas, para que, de fato, possa estar dando origem àquilo que seriam as fibras elásticas. Então, ó, o que nós vemos na composição seria exatamente isso, né? As microfibrinas seriam esses pontos azul, né? E a elastina que vai dar origem a toda essa estrutura, né? Desse aglomerado amorfo dessas microfibrinas de fibras elásticas, né? Podemos dizer assim. E aí, ó, vejam só que vão ser pequenos aglomerados, então ele não vai ser contínuo como nós observamos na dinâmica da fibra de colágeno. Ela sempre, por ser um agregado amorfo de microfibrinas, ela sempre vai aparecer numa tonalidade mais escura, tá? Sempre intermeando aí com as fibras de colágeno mais finas que estão próximas a ela. Então, quando a gente for olhar na microscopia, a gente vai estar vendo algo bem próximo a isso daqui, né? E, de fato, esses pequenos feixes de aglomerados de microfibrina de elastina espalhada é justamente o que vai determinar a elasticidade do tecido. Tá? Então, isso é interessante, né? que é característica da própria fibra. Então, ó, percebam o seguinte, aquele aglomerado de microfibrinas unidas entre si por pontes covalentes. Então, quando eu estou no processo relaxado, ela forma aquele aglomerado amorfo. Agora, quando está numa dinâmica tracionada, então ela fica com as moléculas todas elas alinhadas, né? Então, inicialmente, aquela composição amorfa de aglomerados de microfibrina unidas por pontes covalentes, na hora que a gente traciona, elas vão se expandir e formar uma rede, né? Então, por isso que a gente vê vários pontos relacionados aí a esses pequenos agregados de fibras de elastina. Ok? E aí, pessoal, para a gente poder observar, como eu disse para vocês, a distribuição desses componentes e dessas células acabam fazendo com que nós tenhamos aí vários tipos de tecido conjuntivo.
Tá? Então, eu tenho o conjuntivo propriamente dito, que é o frouxo, o denso, modelado e não modelado, aqueles de propriedades especiais, como é o caso do adiposo, o elástico, o reticular e o mucoso, e aqueles que, de certa forma, são considerados de suporte, como é o caso do cartilaginoso e o ósseo. Então, ó, já vimos um pouco do tecido sanguíneo, né, e do tecido linfático, né, que a gente fala do linfóide. E aí, semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho do propriamente dito, do elástico e do mucoso, e depois, no próximo módulo, a gente vai conversar um pouquinho do cartilaginoso e o ósseo. Então, percebam, a distribuição dessas fibras, desses componentes, faz com que, de fato, o tecido conjuntivo ele assuma diferentes características com relação à sua composição e função. Ok? Certinho? Então, pessoal, depois a gente volta aí com a nossa parte prática. Um abraço, gente. Até mais.